Fala galera, Pedro Laforé, aprovado em vários concursos, primeiro lugar no TRT 15 para oficial de justiça, autor do e-book 8 Passos para Aprovação e atualmente estudo para juiz do trabalho e para procurador do trabalho. Vamos dar prosseguimento aqui aos 8 passos para você começar a estudar. E hoje a gente vai falar no passo 3, que é conhecer o processo de se passar um concurso. Então vamos lá. Passo número 3. Conhecer o processo de se passar no concurso. Galera, vamos lá. Se você começar a estudar sem saber o que você vai fazer, o que vai acontecer? Você vai perder tempo. Você vai perder tempo. Por quê? Porque você vai ter que aprender na marra com os seus erros. Isso é interessante? Não. Por quê? Porque tem várias pessoas que já passaram por essa trajetória e já dão o caminho das pedras. Ó, isso é interessante, isso não é, aquilo é, isso não é, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem premissas que você tem que seguir. Então, se você conhecer o processo de se passar num concurso, você vai economizar pelo menos um ano aí da sua aprovação. Esse processo de se passar no concurso, ele tem início, tem meio e tem fim, ok? No início, no meio e no fim, você vai fazer coisas específicas para cada etapa. E eu vou fazer um vídeo específico sobre esse processo, sobre cada uma dessas etapas, que basicamente é o concurseiro iniciante, o intermediário e o aprovado. Então o processo tem início, tem meio, tem fim, e você passa por essa maturação, tranquilo? Só que antes disso, você tem que conhecer o quê? Métodos de estudo. Estudar não é só sentar e ler. Se você só sentar e ler e for fazendo isso, você não vai passar nunca. Talvez até passe, mas vai demorar bastante tempo e vai desperdiçar o seu tempo e o seu dinheiro. Então você tem que conhecer métodos e técnicas de estudo. E aí existem várias. E aqui eu não posso deixar de citar o e-book 8 Passos para Aprovação. Foi um e-book que eu escrevi, demorei 6 meses para escrever, tem 86 páginas lá, e basicamente o que tem no e-book? Tem um passo a passo desde o início até o final da sua aprovação. Tem tudo lá, tudo que eu usei, todos os meus diferenciais estão lá. Então lá é um norte para a sua aprovação. E o e-book é bem interessante por quê? Porque lá eu tentei trazer duas técnicas, que é um método que eu inventei, que é o método Laforé, que tem duas técnicas. Tem a técnica dos 8 degraus e tem a técnica do cronograma regressivo. A técnica dos 8 degraus é um passo a passo de como você esgotar o edital na plenitude. Basicamente, o objetivo é, assim que você esgotar o edital, já está em condições de passar. Que é o que eu não observo hoje em dia. Eu observo o pessoal que fecha o edital e demora ainda 2, 3, 4 anos para passar. Então a ideia é você fechar o edital e estar em condições de passar. Essa técnica dos 8 degraus foi primordial para eu ter passado no TST com 1 ano e meio de estudos. Com 1 ano e meio eu fiquei em 24º no TST, que para mim foram as provas mais difíceis do ano. E tem a técnica do cronograma regressivo. A técnica do cronograma regressivo é uma técnica para você aplicar pós-edital e pré-prova. Então, depois do edital e antes da prova, o que você faz aqui? Você resolve questão, lê a lei, lê o seu resumo, descansa. Então eu trago etapa por etapa do que você tem que fazer nessa parte aqui, pós-edital e pré-prova. Então o e-book tem esse objetivo, o objetivo de fazer você ficar em condições de passar assim que você fecha o edital e também fazer com que você brigue para as primeiras posições, ficar entre os primeiros, entre os 10, entre os 20, entre os 30, com o cronograma regressivo. Então não tem como eu não indicar o e-book 8 Passos para Aprovação. Ele vai estar na descrição, vai estar no meu site, está por um preço super acessível, beleza? Como é que você consegue também métodos de estudo? Pessoal, tem muita gente boa que ensina e dá vários bizus para você passar. Então você vai angariando conhecimento. Quando você começa a estudar, é interessante que você já comece sabendo o que você tem que fazer. Então aqui eu já adianto para você, se você não estuda para concurso ainda, preste atenção nisso. E se você estuda, provavelmente a maioria comete alguma falha nisso que eu vou falar. Para a gente passar, a gente tem que respeitar 4 premissas. Essas 4 premissas a gente vai ter que respeitar obrigatoriamente. A primeira premissa é aprender. Você vai ter que aprender o conteúdo. A segunda é, você vai ter que revisar o que você aprendeu. Então, primeira premissa, aprender. Segunda, revisar. A terceira, fazer questões. Então, você vai ter que fazer muitas questões. E a quarta premissa, você dominar a legislação. E
a gente tem um elo que liga todas essas premissas, que é o elo o quê? Do autoconhecimento. A todo momento você tem que ver o que está dando certo, o que não está, para você ir ajustando, ok? Basicamente no e-book eu pego essas 4 premissas, eu aplico elas da maneira que eu acho mais produtiva. Então para você passar no concurso, você vai ter que respeitar essas 4 premissas. Se você não respeitar, o que vai acontecer? Você vai demorar cada vez mais tempo para você passar. E aí você vai estar demorando mais tempo, gastando mais dinheiro desnecessariamente. Normalmente, os maiores erros de quem estuda está onde? Está no desrespeito de alguma dessas premissas. Ou a pessoa não revisa, ou a pessoa não lê a lei, ou a pessoa não faz questão e aí acaba tardando ainda mais a sua aprovação, beleza? Então a gente tem que ter isso em mente, desde agora. Depois disso, a gente tem que ter uma noção de quanto tempo a gente demora para esgotar um edital e de quanto tempo a gente demora para passar. É bom a gente ter noção temporal, até por uma questão de planejamento e até por uma questão da gente planejar o pior cenário. Então, para você esgotar um edital aí de um técnico, de um analista, uma prova aí que você, de um concurso que você vai ganhar acima de R$7.000, você vai demorar o quê? Pelo menos aí um ano e meio para você esgotar o edital na plenitude, beleza? Você vai demorar em torno de 1, 2 anos. Você pode demorar um pouquinho menos, pode demorar um pouquinho mais, mas em torno disso. Então você já sabe que em menos de 1 ano a tendência é que você não passe. Algumas pessoas passam, mas a maioria não vai passar em menos de 1 ano, tranquilo. E quanto tempo você demora para passar, para você ser aprovado, para você ficar em condições de ficar nas vagas para tomar posse? Você vai demorar em torno de 2 a 4 anos. Isso é uma média geral dos concurseiros, em média de 2 a 4 anos. Você pode demorar um pouquinho menos, você pode demorar um pouco mais. Então, se vier menos, perfeito, você está no lucro. Agora, se demorar mais de 4 anos, você tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque o estudo para concurso é um caminho sem volta. É um caminho que só tem um fim, que é o quê? A aprovação. Então você vai ficar ali até passar. Eu conheço pessoas que demoraram 6, 7 anos para passar, mas passaram e hoje em dia têm uma vida muito boa e muito confortável. Então quando você tem isso em mente, você acaba tendo uma noção que você não consegue passar em 4 meses. Então, automaticamente, como a gente conversou no último passo sobre escolher uma área, você não vai querer fazer um concurso para uma área isolada só porque está o edital na praça e que você tem 3 meses para estudar. Você não vai cometer esse erro. Você vai pensar o quê? Mais a longo prazo. Se você demora 1 ano e meio para fechar o edital e 2 anos para passar, você está pensando o quê? Para daqui a 2, 3 anos. Então, passar para concurso não é só sentar e fazer a prova. Tem toda uma questão de estratégia e de planejamento. Também é interessante a gente conhecer também os principais erros. E aqui eu vou citar 2. Eu vou fazer vídeos exclusivos sobre erro, mas eu quero citar 2 agora. Os 2 principais erros de quem começa a estudar e que vão tardar aí pelo menos 1 ano a aprovação são 2. E quais são? O primeiro é você ficar mudando de área o tempo todo. Isso a gente já conversou no último passo. Isso é um erro muito comum. E o segundo é a pessoa não ter um método específico. Esse é um erro muito comum. A pessoa começa a estudar e não sabe o que está fazendo. Ela acha que só sentar e assistir uma videoaula vai fazer com que ela passe, e não vai. E aqui eu dou um exemplo para vocês. Eu, em 2010, quando eu era soldado recruta do Exército, eu quis fazer a prova para sargento. E me inscrevi num cursinho presencial lá para sargento da ESA, lá em Marechal. Só quem conhece sabe, Batalha de Marechal. Então eu fui fazer um cursinho lá para sargento. Eu achei que só eu assistindo as aulas eu passaria. E pessoal, aí as aulas foram acumulando, eu trabalhava, era um curso presencial, comecei a faltar. O que aconteceu? Eu desisti. Por que eu desisti? Porque eu sabia que eu não ia passar. E por que eu sabia que eu não ia passar? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia qual método, não sabia o que eu tinha que fazer. Então você tem que saber, pelo menos o básico, que é, você quando aprender uma coisa, você tem que revisar, depois que revisar, você tem que fazer questões, e depois que você fizer questões, você tem que ter um domínio da legislação. Isso é o básico do básico do básico. Se você não sabe isso, você vai fazer igual a mim, vai desistir, ou então você vai ficar aí 3, 4, 5, 10 anos estudando. Então, galera, nesse início, enquanto você começa a estudar, pesquise muito. Veja vídeos já aprovados, veja o que eles fizeram de diferenciado para eles passarem, técnicas de estudo, método de estudo, tudo isso tem que ter uma noção. Eu vou estudar hoje tal matéria, mas depois o que eu vou fazer com esse conhecimento? Se você for estudando sucessivamente sem revisar, não vai adiantar nada. Então ter essa noção inicial é bem interessante, por quê? Para você evitar cometer erros
e para você não estudar desnecessariamente. Por que você vai estudar mais um ano se você pode economizar esse ano? Passar num concurso é uma ciência exata. Para mim, uma ciência exata. Porque se você respeitar algumas premissas, não desistir e você ir sempre aplicando ali o autoconhecimento, você vai passar. Só que é uma ciência exata que tem a particularidade de cada um. Então, uma ciência exata com infinitas formas para você chegar lá. E pessoal, você tem que ter em mente que você tem que sempre estar se ajustando. Tem uma coisa que fulano fez, mas talvez não se encaixe muito bem para você. E aí você tem que ter essa flexibilidade em mente. Tem gente que faz mapa mental, tem gente que só grifa por livro, tem gente que faz ficha, tem gente que faz caderno escrito, tem gente que faz caderno digital. E provavelmente todo mundo que fez isso tá revisando e todo mundo que fez isso vai passar. Aí você tem que ver o que mais encaixa na sua rotina e o que você consegue ter o melhor aproveitamento. E aí você consegue ver isso através do quê? Do autoconhecimento. Você vai conseguir ver isso através das questões, se está acertando, se está errando, como é que está o seu rendimento, se você está melhorando, se está piorando, beleza? Então, é uma ciência exata a passar, porém com infinitas fórmulas. E aí você sempre tem que ir ajustando e adequando para a sua realidade para você ter o melhor rendimento possível. Galera, eu espero que esse vídeo tenha acrescentado com vocês. Em breve vou trazer os próximos. Se você não é inscrito, já se inscreve, vou trazer muito conteúdo por aqui. Não esqueça de clicar no sininho para você receber os vídeos, porque, vou trazer muito vídeo interessante. Se você não me segue no Instagram, siga lá. No Instagram, eu compartilho a minha rotina estudando para ajuda de trabalho. Então lá eu dou várias dicas práticas de como eu reviso, de como eu faço isso, de como eu faço aquilo. Então é bem interessante me acompanhar lá para você ter essa noção do meu estudo diário. O e-book está disponível no meu site. Na descrição aqui você vai poder ter acesso ao e-book. Galera, para esse vídeo aqui, o e-book vai estar com 20% de desconto. Só para quem assistiu esse vídeo. Eu vou deixar um cupom aqui na descrição. Pegue o cupom, entre no site lá e aplique o cupom. 20% de desconto para você, para ajudar na sua preparação e para você não cometer erros à toa e para você não estudar mais tempo do que deveria. Então, galera, espero ter contribuído com vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aguarde os próximos. Um forte abraço, até a próxima e tamo junto.